Então, gurizada, tudo certo? Hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente aqui. Que é muito mais eu pensando sobre uma parada, tá ligado? Tô animando aqui esse logo aqui. E eu tenho que refazer ele e tal. Então, vou gravar todo o processo aqui, eu fazendo, né? Mas eu queria conversar um pouco. Não seria bem uma conversa, né? Porque para ter uma conversa teria que ter as outras pessoas dando contrapontos e tudo mais. Mas eu queria falar um pouco sobre inteligência artificial. Isso é um assunto que está bem alta, é até um pouco polêmico e tal. Antes de eu falar isso, sobre o que eu penso e tudo mais, é importante eu falar que eu utilizo aqui na agência que eu trabalho, né, no estúdio que eu tenho, inteligência artificial para várias coisas, dependendo do que o cliente pede. A gente utiliza bastante, tá? Então não é uma parada tipo, tu tá falando isso e não usa, ou tá falando isso e usa. Então é muito mais um pensamento em si sobre a ferramenta do que uma, uma cagação de regra, tá ligado? Então o que que eu andei pensando ultimamente, vendo algumas pessoas falando e tudo mais. Inclusive vi até o Miguel Nicoleles falando, né, sobre isso, vi outras pessoas também comentando. Cara, a inteligência artificial ela tá chegando num ponto, tá ficando, a gente está terceirizando a nossa forma de pensar para inteligência artificial, né? Aqui no estúdio a gente acaba utilizando ChatGPT, Kling, essas paradas assim, e tá ficando muito bom os materiais, tá ligado? Mas a minha questão em relação à inteligência artificial é que a gente tá plantando para frente. No sentido de que eu vou fazer alguns paralelos assim e eu quero que depois vocês deixem nos comentários para ver se faz sentido. Eu tava vendo um cara falando esses dias sobre futebol. E aí ele tava falando, pô, se eu não me engano foi até o Alex que tava falando, meio campo e tal. Então, cara, quando ele jogava bola, a parada, a base, e eu falo isso, eu tô vendo isso porque meu filho joga futebol, então eu vejo isso com frequência. Mas a base ela era feita para criar jogadores, tá? Então não importava muito se tu ganhava ou se tu perdia. Desde que daqueles 22 jogadores que tu levou pro campeonato, tu conseguisse tirar um ou dois. E seria bastante, né? Seria muito mais jogadores para tirar um. Mas estou só fazendo uma analogia aqui. Então se tu foi lá e ficou em último no campeonato, mas tu conseguiu tirar um jogador, já valeu, né? Já valeu todo o esforço. E aí, conforme foi passando o tempo e tudo mais, a gente foi percebendo que a base tinha que ganhar. E com isso a gente foi pegando os jogadores que eram maiores, jogadores que eram mais fortes, às vezes nem os jogadores mais tecnicamente melhores, mas que para aquele momento daria para ganhar. Então, em vez da gente fazer um esquema onde a gente tiraria um jogador e colocaria ele para testar ele, a gente não testa. A gente vai lá e, e coloca o menino que é o mais forte e é o que pode nos dar a vitória naquele momento, porque ele tem mais, consegue se impor melhor, aquela parada toda. Até aí, tudo certo. O problema é que com o passar dos anos, a gente acabou tendo menos jogadores com características que seriam formados, entendeu? Com aquele processo antigo. Então, aquele jogador do drible, o jogador da definição, de uma forma mais inteligente, entre aspas, de se jogar, foi se perdendo. Então, o que a gente tem são jogadores que dominam, tocam, dominam, tocam, dominam, tocam. Não tá errado, tá errado, mas a gente perdeu um pouco daquela capacidade de improvisar, certo? Porque a gente tinha que ganhar naquele momento. Isso a gente vê em outras áreas também. Então, tipo assim, eu me lembro quando eu era criança, é, não podia usar calculadora, né, em prova e tudo mais.
E aí eu pensava também. E eu era bom aluno, tá? Então não era uma questão de tipo, o cara era mau aluno e tudo mais. Não, não, eu era bom aluno. Mas tipo assim, pô, por que que eu não posso usar uma calculadora? Se eu sempre vou ter uma calculadora em mãos, né? Sempre vou ter uma calculadora em mãos. Então, porra, deixa eu usar a calculadora. Eu sempre vou ter meu celular ali. Claro que na época eu não pensava em celular, né? Ali pelo segundo grau já sim, mas eu pensei, pô, sempre vamos ter uma calculadora em mãos. E a parada é que com o passar do tempo, a gente foi perdendo a capacidade de raciocínio. Então, uma coisa que a gente tinha que pensar, a gente não precisava pensar para fazer. É... mandaram uma mensagem. A gente precisava pensar, a gente não precisava mais. A gente chegava e botava na calculadora. Com o tempo, a gente foi perdendo essa capacidade de raciocinar. Então, a conta, que na verdade era um exercício para que o teu raciocínio ficasse melhor, ele foi se perdendo. E o resultado disso é que hoje tu vai no mercado e as tuas compras dão R$ 33 e tu dá R$ 50 e dá R$ 3 para a caixa para facilitar o troco, ela vai ter que digitar, ela ou ele, não importa, vai ter que digitar quanto é que ela vai ter que te dar de troco porque não está mais acostumada a fazer os cálculos. Aí tu vai dizer, mas é muito mais prático. Mas o quanto a gente está terceirizando esse nosso raciocínio, cara? E eu não estou condenando ninguém, nem dizendo o que é certo, o que é errado, eu estou colocando aqui para que a gente pense mesmo. O quanto a gente está terceirizando esse raciocínio e o quão de criatividade a gente está perdendo. E aí eu faço esse link agora dos jogadores, e cada vez mais a gente tem menos jogadores de drible e de criatividade. Cada vez mais a gente depende das calculadoras para calcular as coisas para nós. E aí eu faço o link com a inteligência artificial. É, Quanto a gente está terceirizando da nossa capacidade de criação quando a gente utiliza uma inteligência artificial. Então, tipo assim, vamos criar uma parada. é, Será que a inteligência artificial ela conseguiria criar uma parada, por exemplo, assim, vamos pegar Picasso. É, vamos dar pegar uma foto e mandar para ele, tipo, cria essa parada aqui com os traços do Picasso. E aí ele vai lá e vai criar, ou por exemplo, eu gostava muito de história em quadrinho, eu gostava muito quando eu começava a desenhar e tudo, gostava muito dos desenhos do Jim Lee que ele desenhava, do Alex Ross, uns caras muito foda. E aí então tu vai lá e coloca, pega uma foto minha lá e coloca lá e diz, meu, eu quero isso aqui no traço do Jim Lee ou no traço do Alex Ross. Beleza. Mas se esse Alex Ross não existisse, será que a inteligência artificial criaria esse traço? Né? E o quanto o Alex Ross passou para chegar naquele traço? E aí eu pergunto um pouquinho mais, tipo assim, ó, qual a recompensa, no caso, do cara é, tentar ser um cara como. Tipo, se o Alex Ross nascesse daqui a. Sei lá, começasse a desenhar hoje, será que ele se empenharia o tanto que ele se empenhou, sabendo que, porra, velho, todo mundo vai pegar uma inteligência artificial e a gente perderia esse cara, essa criatividade? Então a gente traz isso pro, pro cinema, por exemplo, para inteligência artificial. Porra, a inteligência artificial está criando filmes e vai conseguir criar filmes no estilo do Tarantino. Aí tu fala, porra, foda. Mas qual que vai ser o próximo Tarantino? Qual que vai ser a recompensa de um cara que vai chegar a ser esse Tarantino? Será que o Tarantino, se ele tivesse hoje e com a tecnologia que a gente tem e tudo mais, o quanto a inteligência artificial tá evoluindo, será que seria válido ele investir em cinema, sabendo que a maioria das coisas vão ser feitas com inteligência artificial? Entendeu? Então essas perguntas eu me faço e eu não sei se tem resposta para isso.
porque é, talvez a gente chegue num ponto onde talvez vá para frente, a inteligência artificial faça tudo e aí a gente volte, tem um cara que ele realmente quer fazer aquilo e ele faz por amor e tudo mais, aí a gente cria uma outra vertente lá no futuro e tudo mais, tudo bem. Mas a minha questão é em relação ao que a gente está pensando em relação à criatividade mesmo. Será que isso pra gente assim vai ser saudável, né? Porque não sei, tô, 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 tô falando aqui, tô pensando também, né? Porque daqui a pouco a gente vai estar terceirizando todo o raciocínio, entendeu? Nosso. E a gente já faz muito disso, né? Então a gente já terceiriza muita coisa com inteligência, com rede social, por exemplo. A rede social ela mostra ali pra gente o que a gente quer ver naquele momento e a gente fica feliz com aquilo. E agora com a inteligência artificial a gente está terceirizando o raciocínio. E o quão isso é benéfico, entendeu? Porque, tipo, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui no After, de certa forma eu estou usando uma inteligência artificial aqui, porque tem uma interpolação aqui que é feito no software e tudo mais. Né? Mas eu ainda preciso pensar em alguma coisa. Claro que quando tu faz algo na inteligência artificial, tu também precisa pensar no prompt e tudo mais, né? Mas eu não sei, cara. É que nem eu tava conversando esses dias até com o rapaz aqui na agência. E ele disse que iria, né? Tipo, se tu fosse. Se tivesse um filme 100% com inteligência artificial, tu iria ver? Eu iria. Cara, eu não sei se eu iria, entendeu? Eu já acho que o filme, quando ele tem muito CGI, ele me perde um pouco. Porque, claro que tem coisa que é fantasioso e tudo mais, mas eu acho que quando a gente perde o vínculo com as paradas, eu acho que ela perde um pouco do valor, entendeu? Então, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, do Senhor dos Anéis. Cara, Senhor dos Anéis é um filme de 3 horas, né? E, e, e tinham efeitos CGI e tudo mais, mas tinha muito efeito prático. E o Senhor dos Anéis foi feito há quê? 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás. E o meu filho tem 10 anos e ele parou para olhar. No sábado ele olhou o primeiro, no domingo ele olhou o segundo e na segunda-feira ele olhou o terceiro. E como tinha muito efeito prático, aparece uma aranha lá e tem uns. Tu vê que foi feita a aranha, né? Fala, caralho, velho, muito foda, os caras refizeram a aranha. Se fosse CGI, claro, a gente também acharia foda, mas ficaria datado. Quando os filmes a gente olha hoje e vê com muito CGI, que tu olha e fala, caralho, velho, isso aí. Acho que, se eu não me engano, o Mágico de Oz é, foi feito com muito CGI. E esses dias eu olhei um pedaço e falei, meu Deus, cara, aquilo ali chega, tipo, carrega, tu percebe que é estranho, entendeu? Então tem alguns até tem alguns materiais meus com animação tradicional no After, que eu olho e falo, pô, cara, ainda funciona, né? O material de 2, 3 anos atrás. Claro que eu evoluí como profissional e tudo mais. Mas será que a inteligência artificial daqui a um ano que a gente cria hoje, a gente vai olhar para trás e vai dizer, caralho, isso aqui ficou muito ruim, cara. Tá ligado? Porque já evoluiu tanto que já perdeu a graça aquele material que a gente fez lá atrás, né? Então na verdade eu não estou dizendo que é bom, que é ruim, que é certo, que é errado. Eu estou colocando aqui um questionamento mesmo. Será que a gente não está terceirizando demais a nossa capacidade de raciocínio quando a gente utiliza demais inteligência artificial? Eu estou vendo que cada vez mais os profissionais estão usando mais inteligência artificial. Então, um projeto que era feito antes com 3, 4 pessoas, esse projeto menor, né? Hoje o cara faz sozinho. Mas também quando tu tem 3, 4 pessoas trabalhando no projeto, tem muito mais ideias rolando ali sobre o que dá para fazer e o que não dá para fazer. Então, quando o cara ia lá e um criava o roteiro, aí o outro ia lá e ia criar arte. Aí ele, pô, cara, isso aqui ficou meio desconexo. Ou ficou. Não vai dar pra gente criar dessa forma.
vamos de repente adaptar o roteiro. Que era o que acontecia com outros filmes também, né? Tipo o filme do Tubarão, aconteceu isso, né? Tipo, deu problema lá com o equipamento que eles iam usar para fazer o tubarão, e aí eles tiveram que achar uma outra forma. E isso porque tinha um monte de gente pensando. Mas se a gente tivesse, por exemplo, todas as ferramentas disponíveis ali, talvez a gente perdesse. Vamos fazer o que dá para fazer tudo. E eu percebo que quando a gente olha nessa parada, dá para fazer tudo, a gente acaba perdendo muito. Porque a gente acaba perdendo aquela parada do improviso, a gente acaba perdendo uma série de coisas que, cara, eu acho que deixou os materiais, assim, eu digo numa forma geral, um pouco mais pobre, entendeu? Porque daria para fazer algo, daria para ter um pouco mais de diversidade de ideias, né? Isso é uma coisa meio, tá ficando meio comum, assim. Então, voltando ali, a ideia, tipo, tinha três, quatro pessoas trabalhando num projeto, e aí um dava uma ideia, outro dava outra ideia e tudo mais, e criava uma coisa fora da curva. Às vezes não ficava nem perfeito, entendeu? E isso eu percebo também na questão das manipulações ali, daí já não é a minha área, mas é no Photoshop. Às vezes eu via os caras criando uma manipulação e tu via assim, cara, não ficou perfeito. Ficou, tipo, aceitável a história. Você fala, cara, ficou foda. Mas tu vê que é uma manipulação, mas isso tem um tempero, entendeu? Que quando é 100% criado com inteligência artificial, é, fica um perfeito estranho, entendeu? Um perfeito, mas será que... Eu não sei, talvez o que a gente chamaria nisso é faltou alma, entendeu? Faltou alma. E, e nesse sentido também tem uma outra parada que eu tava falando ali da capacidade de criatividade. Eu tava olhando um programa, minha esposa gosta de olhar aqueles Masterchef, aquelas paradas lá e tal. E será que uma inteligência artificial criaria algo fora da curva, assim, por exemplo, eu tava vendo eles cozinhando e tudo mais, e aí me veio na cabeça que, cara, eu gosto muito de arroz de leite, tá ligado? Arroz e leite, não faz sentido, mas fica bom, tá ligado? Tu bota arroz, cozinha o arroz, vê se tu bota água, tu bota leite, bota leite condensado, bota umas paradas ali, e fica bom e não faz o menor sentido, entendeu? E será que a inteligência artificial teria essa capacidade de criar um arroz de leite? Ou será que a gente ia criar várias formas de fazer arroz tradicional com inteligência artificial? Né, que eu tava falando lá do Alex Ross e tudo mais, no sentido de que a gente acha que está criando o futuro e na verdade a gente está constantemente recriando o passado quando a gente usa demais a inteligência artificial. Porque a gente vai ali, coloca um prompt, ó, quero um. Vou dar um exemplo de um match day. Quero que dois jogadores numa praia, daí vai lá agora anime esses dois jogadores na praia e tudo mais. E será que se a gente. Será que ele vai ter capacidade de criar algo novo, 100% novo, onde tu olha e fala assim, caralho, velho, isso ficou incrível, tá ligado? Por exemplo, agora puxando o Alex Ross de novo, eu me lembro que quando eu li eu tinha acho que eu li, um quadrinho do Alex Ross, e aí eu me lembro que tem um volume dele lá que é o Marvels, e aí tem o Homem-Aranha, ele tá parado na parede, assim, no vidro, e aí, porra, velho, tu olha assim e dá pra ver que ele tá com um tecido, é um tecido, tá ligado? Mas não é real, é uma pintura, mas aquilo aí dá um charme pra pintura, entendeu? Porque se fosse simplesmente o cara com fosse uma foto, por exemplo, tu pegar o filme do Homem-Aranha, onde ele tá com aquela roupa mais imponente, tu colocar simplesmente um tecido, não ficaria tão legal, né? Mas na pintura fica legal, porque, pô, o cara fez ali, ele fez dá pra tu ver que a pintura, tá ligado? A pintura, ela tá fingindo que tem um tecido em cima, e aí fica legal. E se fosse uma foto, talvez, não sei se ficaria tão legal. E é isso que eu acho que a gente perde um pouco com a inteligência artificial quando a gente usa demais.
né? Porque a gente vai, cara, eu não sei, posso estar completamente errado e daqui 2, 3 anos esse meu vídeo ficar. Ó, chegou um rapazinho aqui. Tá, beleza. Corta aí pra. Tá bom? E, e aí, chegou meu piá ali pegando o telefone ali pra ver. E aí também é uma parada, né, cara, do telefone. E será que a criança usando muito telefone? Mas isso aí é um outro assunto, tá? Vamos continuar aqui. Talvez se esse vídeo aqui ficar legal, talvez eu crie outro falando sobre outros assuntos que eu penso. E eu não sou especialista de porra nenhuma. Então são simplesmente pensamentos mesmo que eu coloco aqui para que possa ser legal se a galera comentasse e a gente pudesse debater. Ahn, Me perdi ali no assunto, mas era a parada do Alex Ross, né, cara? Será que a gente conseguiria criar coisas novas com inteligência artificial? Ou será que a gente vai estar constantemente criando o passado, né? Então a gente vai perder a capacidade de criar um filme. Claro, a gente poderia botar ali na literatura, por exemplo, cria um, sei lá, pega uma música, por exemplo, pega, sei lá, Faroeste Caboclo. Aí tu pega essa música Faroeste Caboclo e transforma num livro. Mas eu quero que tenha a linguagem que Shakespeare utilizaria. Pô, cara, criou uma coisa nova, né, de certa forma. Foi um livro do Faroeste Caboclo escrito pelo Shakespeare, né? Possível. Mas será que o quão isso realmente é novo, né? E aí eu tenho uma parada muito louca, assim. Eu vi que o Netflix eles têm tipo, um algoritmo para segurar a galera e tudo mais. Mas quão bom é essas obras, tá ligado? Que são feitas dessa forma, que aceita arriscar, porque a gente tá sempre em busca do retorno imediato. Então, tipo, a inteligência artificial vai me economizar um funcionário, a ChatGPT vai me economizar 1, 2, 3, 10 funcionários. Isso vai ser barato, então tem um lucro é, direto, né? Porque eu deixei de gastar. E claro que a gente pensando no dinheiro, faz sentido, todo mundo gosta de dinheiro, né? Ninguém é louco. Mas o quão isso a longo prazo vai ser, vai ser prejudicial para as próximas coisas que a gente vai fazer, cara. Tá ligado? Eu me pego pensando nessas coisas assim. E eu não tenho uma resposta, né, para isso. Mas eu sinto falta de quando as, sei lá, tipo, um plugin novo que te ajuda e tudo mais. E agora a gente está terceirizando até a utilização dos plugins, né, cara? A gente nem usa mais plugin para muita coisa, entendeu? É só uma analogia, assim. Mas bom, eu acho que até me alonguei demais em relação a esse assunto. Se vocês gostarem desse papo, até eu tava animando aqui, mas a parte da animação aqui, eu nem cheguei a animar, né? Era só um pano de fundo aqui para falar sobre isso. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, talvez eu possa trazer mais. Pensando sobre coisas e talvez no meio do vídeo até me contradiga, né? E é uma coisa que eu sempre penso, tipo, posso estar errado, tá ligado? Mas, mas eu acho que é interessante a gente pensar sobre isso e ver o quão isso nos ajuda ou o quão isso nos atrapalha a curto, médio e longo prazo, né? Então, se tu tiver algum posicionamento para colocar nos comentários, porra, por favor, deixa aí para que a gente possa debater um pouco mais. Talvez eu possa trazer mais vídeos falando sobre isso ou trazer outros vídeos falando sobre outras coisas que eu penso aqui, certo? Eu vou ficando por aqui. Se tu gostou, deixa aquele like, deixa aquele comentário e a gente se vê na próxima.